E aí, pessoal, vamos para mais uma aula de matemática, aquela famosa aula nessa semana que nós estamos continuando a estudar os sistemas de equação. Mas hoje o nosso tema é especificamente o plano cartesiano. E vocês vão precisar muito do plano cartesiano para resolver, para dar soluções geométricas de sistemas de equação. Sim, vocês vão dar soluções geométricas de um sistema de equações. Olha que legal, né, pessoal? Fiquem aí com esses dois memes, ó. Esse aqui é o primeiro meme, vocês vão entender daqui a pouco por que disso, né? Já vou adiantando, ó. Vê que tem um X aqui, ó, no X-Men e tem um pessoal aqui, ó, na horizontal. E depois vê que tem o Y-Men e tem o pessoal na vertical. A mesma coisa para o nosso querido Mestre Yoda, ó. Tem o Mestre Yoda com o Y na vertical e o Mestre Xoda, vamos dizer assim, com ele na horizontal, tá bom? Fica a dica aí, vocês vão entender daqui a pouco. No final dessa aula, a gente espera que todo mundo saiba localizar pontos e representar, tem um erro de português aqui, ó, representá-los graficamente em um sistema de coordenadas cartesianas. E vocês vão ver isso o que é daqui a pouco. Para a gente começar, tá vendo isso aqui, ó? Vocês estão vendo? Ó, eu vou fazer uma afirmação para vocês e vou perguntar o resto. As coordenadas do ponto A, ó, então nós temos aqui o ponto A. Essas coordenadas são 3,2. Isso já é familiar para vocês, né? Aí vem minha pergunta. Quais são as coordenadas dos pontos B, C e D? Vamos localizar o ponto A? O ponto A está aqui, ó, certo? Esse é o nosso querido amigo ponto A. Se ele está falando que as coordenadas dele são 3 e 2. Agora, tá vendo que tem esse eixo aqui, ó, preto, que a gente deu o nome de eixo horizontal? E no eixo horizontal a gente tem o 3 aqui, ó, muito bem alinhado com ponto A. E tá falando que a outra coordenada dele é o 2, ó, e o 2 está associado com o eixo vertical. Falei alguma mentira? Acho que não, né? Repara, ó, ele está alinhado com o 2 aqui. Se a gente pensar nesse sentido, como é que a gente pode dizer que são as coordenadas do ponto B? Quais são as coordenadas do ponto B? Vamos lá. O ponto B está aqui, ó. Esse aqui é o nosso ponto B. Lá no eixo horizontal, o ponto B está muito bem alinhado com o número 1. E no eixo vertical, o ponto B está alinhado com o 4. Será que eu posso dizer que as coordenadas do ponto B, então, são 1 e 4? Assim? Acho que sim, né? E o ponto C? Ó, repara que o ponto C está aqui, ó, certo? Posso até mudar a cor da minha caneta aqui, para a gente poder conversar melhor. Ó, o ponto C está aqui, ó. Repara que o ponto C ele está muito bem alinhado no eixo horizontal com o 0. E no vertical ele está exatamente ali, ó, no 2. Será que eu posso dizer que as coordenadas do ponto C são 0 e 2? Acho que sim, hein? Acho que sim. Agora, repara aí o seguinte, pessoal. Cadê o ponto D? O ponto D tá aqui, ó. Não tá? E repara que o ponto D no eixo horizontal está alinhado, ó, com o número 6. E no eixo vertical, o ponto D está alinhado, ó, só a gente seguir aqui essa linha azul, ele está alinhado com 5. Será que eu poderia dizer, então, que o ponto D ele tem coordenadas 6 e 5 nessa ordem? Outra pergunta que eu faço por conta própria para vocês. Será que a ordem que eu escrevo as coordenadas faz diferença? Pensa aí. Pensa aí. Agora um convite. Caso vocês queiram e possam, pausem o vídeo.
façam um exercício chamado façam a parte chamada Investigando na página 86 do material de apoio, junto com o colega, por isso que eu disse, caso vocês queiram ir, possam. Façam aí o Investigando junto com o colega, isso ajudará a compreender um pouco melhor o conceito de coordenadas. A partir do momento que você fizer, volta nesse nosso vídeo aqui para a gente poder continuar conversando, tá bom? Agora, para quem não puder ou não conseguir, a gente pode tentar fazer esse Investigando na próxima live. Lógico que vocês vão ter já assistido o vídeo, né? Assistam o vídeo todo, mas a gente pode fazer de novo, a gente pode fazer esse Investigando na próxima live. Eu só preciso que alguém me lembre disso para a gente poder treinar. Aí eu faço a parte do colega de todo mundo e vocês aí fazem o exercício. Tá bom, pessoal? Então, para a gente começar a estudar plano cartesiano, nada melhor do que a gente falar da definição. E o que é a definição de plano cartesiano? Vamos com bastante calma para a gente entender parte por parte. Deixa eu mudar aqui. Vou colocar um marca-texto aqui para a gente poder conversar. Primeira coisa, eu estou falando de uma reta. É uma reta numerada na vertical, junto com outra reta numerada na horizontal. Essas retas, elas se interceptam, formando ângulos retos. Aí alguém pergunta assim, professor, eu não sei o que é ângulo reto. Será que você pode me ajudar? Claro que eu posso, estou aqui para isso. Ângulo reto é um ângulo de 90 graus e aqui está um ângulo reto. Aqui está, por exemplo, outro ângulo reto e por aí vai. Tá bom? Temos muitos ângulos retos, podemos fazer aí vários, aqui nesse caso 4 ângulos retos. Quando eles se interceptam, formando ângulos retos em zero, aqui está o nosso amigo zero, ó, isso é chamado de sistema de coordenadas cartesianas, ou mais conhecido como plano cartesiano. Esse plano cartesiano foi fundado por um senhor chamado René Descartes, um francês do século XVII, iluminista, depois procurem saber sobre ele, que é uma figura muito interessante. Ele inventou esse sistema de coordenadas, não só isso, ele fez outras coisas, né, como contribuição da matemática, mas esse sistema de coordenadas revolucionou o modo de enxergar a matemática já naquela época. Depois procurem saber um pouco mais que vocês não vão se arrepender, tá bom? Esse sistema de coordenadas cartesianas ou esse plano cartesiano, que é o tema da nossa aula, ele tem algumas informações, ele tem alguns elementos que são importantes. Ele tem o eixo horizontal chamado de eixo X. Aqui o X aqui, ó. Tá vendo? Aqui está o X. Esse aqui é o X e o eixo horizontal. Então a gente não vai mais chamar de eixo horizontal. Da mesma forma, a gente tem o eixo vertical e o eixo vertical foi batizado de eixo Y, tá bom? Então o eixo X, eixo horizontal, eixo Y, eixo vertical. O eixo X ou o eixo horizontal, ele também tem uma outra nomenclatura, caso alguém já tenha ouvido falar dela, né? Se vocês não tiverem ouvido ainda, gravem esse outro nome, é o eixo das abscissas, dessa forma aqui, ó. Tá certo? Então, se alguém falar eixo das abscissas, vocês já sabem que é o eixo horizontal ou eixo X, tudo mesma coisa. E o eixo vertical, ele tem um outro nome, ele pode ser chamado também de eixo das ordenadas. Tá bom? Então, se disserem eixo das ordenadas, estão falando do eixo Y. Um outro elemento importante do plano cartesiano são os quadrantes. O que são quadrantes, pessoal? Quadrantes são simplesmente essas subdivisões nas quais o plano cartesiano é dividido. Ó. Começando desse aqui, ó, eles são numerados no sentido anti-horário, ou seja, esse aqui é o primeiro quadrante, ou o que muita gente chama, ou quadrante 1. Se ele é numerado no sentido anti-horário, o segundo é esse aqui do lado esquerdo. Ó. Esse aqui é o chamado segundo quadrante, ou quadrante 2.
certo? Então, no sentido anti-horário, esse aqui é o terceiro... Opa, deixa eu apagar aqui e fazer lá embaixo. Vamos lá. Esse aqui, ó, é o terceiro quadrante ou quadrante 3. Muita gente chama também. E, por fim, esse aqui nós temos aqui o quarto quadrante ou quadrante 4, tanto faz, tá bom? Esses são os elementos importantes do plano cartesiano que a gente vai precisar para poder utilizar. Daqui a pouco vocês vão entender qual é a finalidade de um plano cartesiano. A gente não pode esquecer também do seguinte, todo plano cartesiano, ele é composto de setas nos eixos, aqui ó, tem setas nos eixos, e essas setas apontam para o sentido crescente. Tá vendo? Elas apontam para o sentido crescente do plano. Deixa eu fechar o parênteses aqui que eu esqueci. Outra coisa também é que um par de coordenadas, igual a gente tinha lá no primeiro slide, é chamado de par ordenado. E o sinal de mais não precisa ser escrito em coordenadas positivas. Então, vocês lembram que a gente tinha lá o ponto A de coordenadas 3 e 2? Aqui, ó, essa é a grande utilidade do plano cartesiano. Se eu tiver aqui um ponto e eu chamar ele de ponto A, eu sei que as coordenadas desse ponto são 3 e 2. E isso aqui é o par ordenado relativo ao ponto A. Então, em outras palavras, a gente pode dizer então que a primeira coordenada é a coordenada das abscissas ou a coordenada do eixo x. E eu posso dizer também que a segunda coordenada do par ordenado é a coordenada das ordenadas ou do eixo y. Tranquilo, pessoal? Essa é a grande utilidade do plano cartesiano. Então, a gente consegue representar pontos nesse plano cartesiano, e esses pontos eles podem vir, por exemplo, das soluções de um sistema de equação. E aí a gente tem figuras geométricas possivelmente representadas, a gente tem várias utilidades para esse plano cartesiano. Uma das utilidades é essa, daqui a pouco, quando vocês estiverem mais à frente nos estudos, vocês vão ver também que é um recurso muito utilizado para o estudo das funções. Mas por enquanto, vamos estudar o plano cartesiano. Bom, eu gostaria de falar um pouco mais dos quadrantes e queria começar com essas 4 informações aí, ó. No quadrante 1, essas 4 perguntas, na verdade, desculpa. No quadrante 1, onde está o ponto de coordenadas 4 e 6? Mas como é que eu vou fazer isso se eu não tenho plano cartesiano? Mentira, tenho sim, ele está aqui. E aqui, ó, no quadrante 1, ou o primeiro quadrante, é esse aqui, né? Onde é que está o ponto A, cujas coordenadas são 4 e 6? Bom, o 4 está relacionado com o eixo x, ou das abscissas. O 6 está relacionado com o eixo y, ou eixo das ordenadas. Então, se eu prolongar esse ponto 4 para cima, já que eu estou querendo no quadrante 1, né? Tem que prolongar para cima. E prolongar o ponto 6 para... para a direita, porque é o primeiro quadrante, eu encontro aqui o ponto A. Agora vem a próxima pergunta aí, né? Vou até fazer de uma cor diferente aqui, vou fazer de vermelho. No quadrante 2, ó, cadê o quadrante 2? O quadrante 2 está aqui. Onde está o ponto B, de coordenadas menos 4 e 6? Se eu seguir o mesmo raciocínio, ó, eu prolongo o menos 4 aqui para cima, já que eu quero o segundo quadrante, né? Prolongo ele aqui, ó, até ele encontrar com 6. E o 6 eu prolongo ele para a esquerda, ó. Onde eles se encontram, os prolongamentos se encontram, está o ponto B. Aqui está o meu ponto B. Analogamente, eu posso descobrir o ponto C da seguinte forma, lá, no quadrante 3, onde está o ponto C de coordenadas menos 6, menos 4 e menos 6. Então, as coordenadas são menos 4 e menos 6. Como eu quero no terceiro quadrante, eu quero nessa parte aqui, né? Prolongo menos 4 para baixo, já que é o terceiro quadrante, né? Vim aqui para baixo, prolongo,
Vamos prolongando. E prolongo o menos 6 para a esquerda. Onde esses prolongamentos se encontrarem, ali estará o ponto C. Esse é o ponto C. E por fim, onde é que está o ponto D de coordenadas 4 e menos 6 no quarto quadrante? O quarto quadrante é esse aqui, né? O 4 está aqui, o menos 6 está aqui, ó. Então eu prolongo o 4 para baixo. Ó, prolongo o 4 para baixo. Prolongo o menos 6 para a direita. E aqui está o nosso ponto D, tão procurado. Ó, certinho, gente? Viram que se eu unir esses 4 pontos eu tenho um retângulo? Pois é, essa é a grande utilidade do plano cartesiano. Agora, uma coisa que não, um detalhe que não pode passar despercebido nesse estudo, né, nessa parte aqui do estudo de plano cartesiano, é que se você reparar, todas as coordenadas do quadrante 1 são positivas. As duas. Todas as coordenadas do quadrante 2, aliás, as coordenadas do quadrante 2, a primeira relativa ao eixo x, ela é negativa. E a segunda relativa ao eixo y, ela é positiva. Já no quadrante 3, nós temos todas as coordenadas, o quê? Negativas. Tá vendo? E no quadrante 4, a gente tem a primeira coordenada positiva e a segunda negativa. Por que isso acontece? Vamos lá. Esse aqui não é o quadrante 1. Ó. Deixa eu colocar de azul aqui. Esse aqui não é o quadrante 1. Se esse é o quadrante 1, repara que ó, todos os elementos do eixo y ou do eixo das ordenadas são positivos. O mesmo acontece com todos os elementos da abscissa, não é? Tá certo? Agora, vai lá no quadrante 2 agora. Ó. No quadrante 2, todos os elementos do eixo das ordenadas ou do eixo y, eles são positivos. E todos os elementos dos eixos das abscissas são negativos. Se você reparar, no terceiro quadrante, todos os elementos, tanto das abscissas quanto das ordenadas, são negativos. E no quarto quadrante, todos os elementos do eixo x são positivos e todos os elementos do eixo y são negativos. Então, os pontos eles têm uma característica com relação ao sinal. O módulo dos números é o mesmo, mas o sinal muda de acordo com a posição dele no plano cartesiano e nos quadrantes, tá bom? Vamos ver aí um exemplo que está no material de apoio de vocês para a gente tentar entender um pouco melhor e para finalizar esse estudo de hoje do plano cartesiano. Bom, o primeiro exemplo está aí, ó. Escreva as coordenadas de cada ponto. Eu tenho o ponto P. O ponto P está aqui, ó. Tá certo? Se eu prolongar ele para cima para encontrar com o eixo X, eu vou prolongar até onde? Eu vou prolongar até o 5, né? Então as coordenadas do P são 5 e a coordenada do Y? A coordenada do Y, ó, eu prolongo até ele encontrar com o eixo Y e aí eu vou chegar aqui no menos 3, né? Entre o menos 2 e o menos 4 eu tenho o menos 3. E repara que ele está no quarto quadrante. Já o ponto Q, ele está em cima do eixo Y. Prolonga ele até o eixo X para você ver. Se você prolonga ele até o eixo X, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar o zero. Então, a abscissa dele é zero. E a ordenada é menos 5. Ó. Ele está exatamente onde estaria o menos 5 aqui. Ó. Certo, pessoal? Já o ponto R, vou até mudar a cor aqui para não confundir muito. Vamos lá. Vou colocar uma caneta agora. Azul. O ponto R, que está aqui, ó, se a gente prolongar ele até o x, que é a primeira das coordenadas do nosso par ordenado, né, a gente encontra lá o menos 2. Ó. Então, abscissa, menos 2. E se a gente prolongar até o eixo y, nós vamos encontrar ele onde? No menos 4. Repara que ele está no terceiro quadrante, todas as coordenadas negativas. E por fim, vou até mudar a cor de novo.
Ponto S. Cadê o ponto S? O ponto S está exatamente aqui, ó. Aqui o ponto S, ó. Bom, o ponto S ele está em cima do eixo X. Se ele está em cima do eixo X, né? Eu não tenho como prolongá-lo até o eixo X. Eu sei que no eixo X ele está no ponto menos 3, certo? E se eu prolongar ele até o eixo Y, se eu prolongar ele para a direita, aqui, ó, eu vou encontrar o Y igual a 0, tá certo? Então é isso, a gente tem que fazer o ponto se encontrar com o eixo que a gente está verificando para a gente entender, né? Lá o P, ó, a gente faz ele encontrar com o eixo X para cima, ele vai lá no 5, faz ele encontrar com o eixo Y para a esquerda, ele vai lá no menos 3 e por aí vai, tá bom? Se tiver dúvida, pausa o vídeo, volta e vê como é que faz com calma. A continuação do exemplo do material de apoio, que eu estou chamando aqui de outro exemplo, está pedindo para a gente marcar cada ponta em um sistema de coordenadas. A gente não tem um sistema de coordenadas, né? Você, numa prova, num exercício, vai ter que fazer o quê? Desenhar o sistema de coordenadas. Eu vou aproveitar um aqui que eu já tinha e vou inseri-lo aqui. Bom, o ponto D, vou começar por ele, ó, as coordenadas dele são menos 1 e 3. Então, eu acho que todo mundo concorda comigo que ele está mais ou menos aqui, ó. O X negativo e o Y positivo, ou seja, ele está no segundo quadrante. O menos 1 está aqui. Então, eu parto do menos 1 e vou até mais ou menos o rumo do 3 no eixo Y, ó. E realmente, ó, o ponto D é esse ponto aqui. Tá bom, pessoal? Já no número, no outro aí, no número 2 está pedindo para encontrar o ponto E de coordenadas menos 3 e menos 5. As coordenadas menos 3 e menos 5, elas são negativas, aqui, ó. Isso indica para a gente que está lá no terceiro quadrante ou no quadrante 3. Partindo do X igual a menos 3, eu vou para baixo até mais ou menos o rumo do menos 5, ó. Bem perto da linha, para localizar o ponto que a gente está querendo, ó. E depois vou para a direita. Aqui está o nosso ponto E. Esse é o ponto E, no plano cartesiano. O ponto F, as coordenadas dele são x igual a 0. Então aqui, ó, com relação ao x, está no 0. E o y é menos 2. Então aqui está o nosso querido ponto F. Exatamente aqui. Certo, gente? E para a gente terminar, o G ele tem coordenadas menos 4 e 0. Então, com relação à abscissa, com relação à coordenada x, ele está aqui. E com relação ao y, ele está no 0, então ele está exatamente aqui mesmo. Esse aqui é o nosso ponto G. Tá certo, pessoal? Então, esse é o conteúdo de hoje. Não é um conteúdo muito difícil, é um conteúdo muito tranquilo, né? Aproveitem para aprender bastante, porque nós vamos começar a dar as soluções dos sistemas de equação que formam um par ordenado, né? No plano cartesiano. Tá bom? Vou ficando por aqui, anunciando que hoje tem tarefa no material de apoio. Páginas 89 e 90, números 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ou seja, todos os exercícios, exceto o número 6. Tá bom, pessoal? Aproveitem para estudar bastante. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Não poderia terminar essa nossa videoaula sem uma frase do nosso grande René Descartes, o criador do plano cartesiano. Ele diz que daria tudo que sei pela metade do que ignoro. Eu acho que eu já até apresentei essa frase para vocês, mas não tinha como ser diferente, dado o tema de hoje. Pesquisem um pouco mais sobre a vida desse célebre cientista, desse célebre pensador e não desistam. Vamos em frente e até o próximo vídeo. E até lá, tchau!